Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje com muitas novidades importantes aí. Vamos falar um pouco sobre a entrevista coletiva concedida hoje pela tarde pelo Barbieri, né? Falando ali sobre vários assuntos, inclusive a forma que o Vasco vem jogando, muito reativa, muito retrancada. Ele tentou explicar ali para o torcedor o motivo, né, dessa apresentação aí do Vasco até agora no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também um pouquinho sobre a partida contra o Curitiba nessa quinta-feira e contra o Santos no próximo domingo. Vamos falar sobre uma aproximação da dupla Vasco e Flamengo aí pela situação envolvendo a administração do Maracanã. Vamos falar também sobre a manipulação de resultados aí de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e se a competição está ou não em risco aí por parte da CBF, e também vamos trazer novidade positiva sobre um possível reforço, um jogador ali que com certeza chegaria para ser titular do sistema defensivo do Vasco. Então, como eu falei, tem muito assunto para a gente comentar. Já convido você a assistir o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e quer ficar bem informado todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, com as notícias do Vascão, você está no lugar certo. Já corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreva aqui no canal e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão lá embaixo do vídeo para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Combinado? E antes de começar o vídeo, quero aproveitar que essa semana aí tem Liga dos Campeões, tem vários jogos do Campeonato Brasileiro, meio de semana, final de semana, e eu sei que tem muita gente que curte acompanhar gols, melhores momentos, estatística, notícias de mercado da bola, e tudo isso você encontra de graça, sem ter que pagar absolutamente de nada lá no aplicativo da OneFootball. Vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje, só você clicar, fazer o download, instalar no seu celular para você acompanhar tudo isso que eu acabei de citar aqui anteriormente no nosso vídeo, beleza? Então bora começar aqui o vídeo de hoje falando um pouquinho aí sobre a coletiva concedida hoje à tarde pelo Maurício Barbieri, né, em tom de desabafo, tá? O Maurício Barbieri veio a público ali, né, tava parecendo um pouco aborrecido aí pelas críticas que ele vem recebendo, e cara, eu acho que ele tem que entender a magnitude. Primeira coisa, eu respeito o Barbieri, um cara bacana, trabalhador, um cara que, na minha opinião, vai se tornar um dos grandes treinadores, sim, do futebol brasileiro, ainda tá no começo da sua carreira, ainda tá ali começando, né, a ganhar experiência, maturidade, mas o primeiro conselho, né, se eu poderia dar um conselho pro Barbieri, ele tem que entender o tamanho do clube que ele trabalha hoje em dia. Ele não está mais trabalhando no Red Bull Bragantino, ele não está mais trabalhando num clube que não tem pressão. O Vasco tem pressão, o Vasco tem mais de 20 milhões de torcedores que vão cobrar e vão cobrar muito, né? Quando ele chegou no começo do ano, o torcedor, obviamente, teve paciência, teve calma, o torcedor entendeu que o time ia oscilar. Eu sempre falei isso aqui, o time ainda vai ter muitas oscilações, o time ainda vai ter altos e baixos, mas tem uma coisa que o Barbieri prometeu, que era um time ofensivo, um time que ia buscar o gol, e o torcedor tá sim no direito dele de cobrar explicações. Por que o Vasco tá jogando tão reativo? Por que o Vasco está jogando tão retrancado? Se tem peças hoje no elenco que poderiam estar entregando mais. O Vasco contratou jogadores titulares de grandes clubes de futebol brasileiro. O Vasco trouxe 2 jogadores do Corinthians, o Ivan e o Lucas Piton. O Vasco trouxe jogador de São Paulo ali, o Léo, titular absoluto de São Paulo. O Vasco trouxe Puma Rodrigues, titular de seleção uruguaia. O Vasco trouxe o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o Alex Teixeira, que seria titular em grande parte dos clubes de Série A. Então o Vasco tem hoje peças para jogar um futebol um pouquinho mais ofensivo, mas o Barbieri falou ali, né, deu algumas explicações, deu ali como, por exemplo, um exemplo, o Rodrigo, que nunca tinha jogado no time profissional. Beleza, entendo. Disse também do Andrei, que nunca tinha jogado uma Série A, mas irmão, o Andrei é jogador de seleção, foi comprado pelo Chelsea, tem que entregar mais, tem que estar ali um pouco acima do nível que ele está jogando. Então, enfim, o Barbieri aí deu uma desabafada, né, a gente entende, a pressão é muito grande, mas Barbieri, como eu falei no começo,
começo, é Vasco da Gama, não é Red Bull Bragantino, é Vasco da Gama, não é aí um Coritiba, não é aí de repente um Cuiabá. Você tem que entender o tamanho e a pressão vai sim ser grande se você não entregar como treinador aí do nosso clube. Mas enfim, desejo boa sorte, torço muito pelo Barbieri, acho que como eu falei, é um treinador inteligente, dedicado, esforçado, mas também tem que aí entender que o torcedor vai cobrar. Se o time não entregar, ele vai ser com certeza o alvo de crítica ali principal pelo fato de ser o treinador, né? O cara que comanda a equipe. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo dessa quinta-feira. Vasco e Coritiba, um adversário que não vence há 10 jogos, que nos últimos 10 jogos só fez 2 gols, que nesse Campeonato Brasileiro até agora tá na vice-lanterna com apenas 2 pontos e tá tratando essa partida contra o Vasco, né, como uma oportunidade gigante de reabilitação, né, tentando aí, obviamente, desafogar, conseguir uma vitória, empatar em número de pontos com o Vasco, né, o Coritiba vencendo pula de 2-5, o Vasco nesse momento tem 5 pontos na tabela, e do outro lado o Vasco tentando também uma reabilitação. O Vasco começou bem o campeonato, vencendo fora de casa, depois empatou com o Palmeiras, perdeu do Bahia, empatou com o Fluminense, precisa voltar a vencer. Eu sei que o jogo é fora de casa, sei que é um adversário que precisa vencer também, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco tem um elenco muito melhor que o Coritiba, o Vasco vai ter força máxima para poder levar a campo aí nessa partida, e a tendência é que o Barbieri não mexa na equipe, né, que ele escale exatamente o mesmo time do último jogo, tanto é que, né, o Andrei foi liberado da seleção, então o meio de campo deve ser preenchido com o Rodrigo, o Andrei e o Jair, lá na frente Peck, Alex Teixeira, Pedro Raul, sistema defensivo ali com o Léo Jardim, Robson, Léo, Puma e o Lucas Piton. E o que eu falei, cara, o Vasco vai ter que buscar o gol, o Vasco não pode jogar retrancado, o Vasco não pode jogar retraído contra um adversário que não vai propor o jogo. O Coritiba não vai vir para cima do Vasco, o Coritiba não vai amassar o Vasco como o Fluminense, como o Atlético, como o Palmeiras fez. Então o Vasco vai ter que sim propor, vai ter que ser mais ofensivo, vai ter que aí jogar com mais velocidade, vai ter que jogar com mais inteligência. Espero que o Barbieri volte a colocar mais tempo o Orediano, um jogador que hoje dentro do clube é o líder de dribles, por exemplo, dentro desse Campeonato Brasileiro. Então tem que ser mais utilizado, tem que dar mais oportunidade ali pro Eric Marcos, tem que voltar a utilizar o Cauã Barros, o moleque foi muito bem no Campeonato Carioca. Mas enfim, né? Espero que o Vasco faça um bom jogo, consiga uma boa vitória, pule ali, né, dos 5 para os 8 pontos, e que vai embalado para encarar o Santos no domingo, né? Já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para essa partida em São Januário, né? O jogo que seria no Maracanã voltou aí pro Caldeirão, vai ser dentro da nossa casa, e o Vasco tem que vencer. O Vasco vencendo esses 2 jogos, chega a 11 pontos na tabela, com certeza volta ao G6, né? Volta a figurar entre os primeiros colocados, encosta ali no Botafogo, no Palmeiras, no Fortaleza, no Internacional, no Cruzeiro, e é isso que a gente quer. A gente quer o Vasco brigando lá em cima, a gente quer ver o Vasco brigando por vaga de Libertadores. E falando, né, em vitória, falando aí em bons jogos, né, quem quiser apostar no Vasco, quem quiser aí colocar, né, uma fezinha no Vasco aí, tanto nesse jogo contra o Coritiba, tanto no jogo contra o Santos, e hoje tem jogaço da Champions League, tá? Real Madrid e Manchester City aí, um jogão, os dois clubes estão pagando muito bem lá na 1xBet. Quem quiser fazer a fezinha aí nos jogos do Vasco ou nessa partida da Champions League hoje à noite aí, fica a dica para vocês. A 1xBet ela tá duplicando, dobrando o valor do seu primeiro depósito se você utilizar o código Mário Vasco, que tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E além disso, né, além de você ganhar esse bônus aí de 100%, eles ainda vão sortear 5 camisas oficiais do Vasco no dia 29 de maio, ou seja, corre, participa, deposita lá R$5, só para você garantir sua participação no sorteio, R$10, faça sua aposta na vitória do Vasco aí contra o Coxa nessa quinta, que tá pagando R$3,50 para cada R$1 apostado. Então é isso, corre lá e tira proveito dessa parceria. No primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você garantir sua participação, beleza? Falar um pouquinho agora sobre algumas situações aí. Primeiro vamos falar sobre manipulação de resultados, né, cara? Isso aí tá realmente ficando cada vez mais complicado, né? Notícias aí que o Campeonato Brasileiro pode até correr risco aí, situação aí preocupante aí que estão sendo, enfim, apuradas, né, pelo Ministério Público, alguns jogadores, alguns clubes ali, né, que talvez teriam se envolvido nessa situação no campeonato do ano passado, estão sendo aí, enfim, estudados aí para ver se serão punições específicas para atletas, se clubes podem ser punidos, se o Campeonato Brasileiro pode ser paralisado, ou seja, a situação realmente
tá indo para um caminho muito preocupante. Espero que isso aí realmente não venha, né, a nos trazer dores de cabeça, porque, cara, os clubes, eu sinceramente, a não ser que um presidente, um treinador, algo realmente muito grande tenha se envolvido, eu acho que os clubes não deveriam ser punidos. Jogadores que se envolveram com isso devem ser punidos e punidos com veemência. Tem que ser realmente aí punido, se pá, até colocado aí no chilindró, né? Mas enfim, a gente vai seguir acompanhando isso aí de perto, vamos seguir aí acompanhando o que tá acontecendo e a gente traz mais novidades sobre isso aí, sobre esse assunto, né, no decorrer aqui dos próximos vídeos. Mas realmente é uma situação triste e preocupante, né? Jogadores que ganham tão bem, jogadores que, pô, de Série A aí recebem salários altíssimos, se vendendo, né, para pessoas aí, para apostadores, para poder ganhar ainda mais dinheiro. Mas enfim, falar agora de Vasco e Flamengo, porque os dois clubes estão realmente se aproximando, né? Mais uma notícia que saiu hoje, que o presidente do Flamengo e o CEO do Vasco, né, tiveram conversas ali e realmente estão avançando uma possível parceria que descarte o Fluminense, que coloca o Fluminense de lado pela administração do Maracanã. Viu, Mário Bittencourt? Semana passada eu tava falando besteira na televisão, né? O presidente do Fluminense falando que o Vasco não tinha que jogar, e essa semana a gente já tá vendo aí uma possível parceria entre o Vasco e o Flamengo, que colocaria o Fluminense de lado, né? Que escantearia o Fluminense do Maracanã. E sabe onde que o Fluminense ia ter que jogar? Enfim, não sei aonde, né? Porque não tem estádio. Então fica aí esse dilema agora pro presidente do Fluminense resolver. E rapidinho, tenho certeza que ele vai tentar aí entrar nesse acordo aí com a dupla Vasco e Flamengo pela situação do Maracanã. Então realmente aí é engraçado, né? Ver como que as coisas no futebol acontecem rápido, né? Ver como que as coisas aí evoluem aí, né? Numa velocidade tão grande, e talvez o Fluminense aí daqui a alguns meses não tendo nem onde jogar, porque realmente o Maracanã, se ficar entre Vasco e Flamengo ali administrando, a gente sabe que a galera do Vasco vai colocar empecilho pro Fluminense jogar por lá depois das últimas declarações do presidente tricolor. E agora falar um pouquinho sobre mercado da bola, porque hoje tivemos uma informação muito importante, muito boa pro Vasco, né? Um jogador que quase veio pro Vasco no começo da temporada, um jogador, um zagueiro de Premier League, né, chamado Lianco, que atua no Southampton, né? Um jogador que segue o Vasco nas redes sociais, curte aí praticamente todas as postagens do Barbieri, do Vasco, e a informação que a gente teve hoje é que o clube dele estaria disposto a negociá-lo agora nessa janela do meio da temporada. O Vasco aí segue mantendo contato, né? O Paulo Brax segue ali conversando com o jogador, com o pai do atleta, né? Parece que o pai do atleta tem muita vontade de trazê-lo para o Brasil para jogar no Vasco aí ainda esse ano. Então isso aí caminhando, é um jogador que seria realmente uma contratação de peso, um jogador que hoje é titular na Premier League, né? Na Liga Inglesa de Futebol, que chegaria com certeza para fazer dupla de zaga titular ao lado do Léo ali, seria uma das melhores zagas sem dúvida do futebol brasileiro. E aí, concordam com a contratação desse zagueiro? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, né? Além de um zagueiro, o Vasco ainda vai trazer primeiro volante, segundo volante, camisa 10, ponta ali para jogar do lado de esquerdo de campo. Enfim, muitos nomes chegarão e a gente torce para que esses nomes que cheguem sejam titulares, né? Sejam jogadores que tenham um nível de futebol mais alto dos que a gente tem no elenco atualmente. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você, ó, deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com a rapaziada, e hoje à noite, às 8h30, estaremos ao vivo aqui, como todas as noites, na nossa super live de terça-feira, trazendo ainda mais novidades para vocês, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!